Voltamos, rapaziada, com a continuação da nossa série O Segredo dos Desenhos Animados. Bora de continuação aqui. Baseado na realidade. Ah lá, ó quem vem. Essa aqui é a Os rainha. animadores são muito É a criativos, rainha, né? com muitos Danada. personagens de desenho A rainha. animados tirados do éter da imaginação de seus criadores. Papo Mas reto. alguns personagens realmente Ixi, se baseiam olha lá em ele pessoas aí. de verdade. Por exemplo, a icônica vilã da Pequena Sereia, Úrsula, não foi baseada em uma mulher de verdade, mas foi inspirada por uma drag Ela queen é tipo a mãe chamada da Lê, né? Divine. Dá pra ver Oxi. claramente Olha lá que ele. as duas têm Cara, personalidades pior que é e aparências verdade. bem chamativas. Mas a Não, velha e má parece mesmo. Úrsula não é a única personagem de desenho animado com uma inspiração na vida real. Vamos dar uma olhada na estrela dos anos 1930. Esse desenho aí, ó, eu sei que é bem... Por trás é bem macabro. Se quiser, posso trazer um específico dele. Betty Boop, famosa pelo seu estilo flapper da era do jazz. É dito frequentemente que a personagem foi baseada na cantora Helen Kane, que tinha o mesmo corte de cabelo curto, falava com uma voz aguda de bebê e usava um slogan muito parecido. Com o aumento da popularidade de Betty, a cantora também viu a semelhança e, em 1932, processou os criadores do desenho animado no Fleischer pronto. Studios por $250 mil por danos, o que seria mais de 5,8 milhões hoje. Ela alegou que tanto a sua aparência quanto o seu bordão foram usados sem permissão, com o dono da empresa, Max Fleischer, admitindo que viu uma apresentação ao vivo dela em 1930, mas ele argumentou que interpolar palavras sem sentido em músicas era uma prática comum para cantores de sketch, como Cab Calloway. Os defensores de Fleischer também podem apontar que Betty começou a sua vida em 1930 como um poodle francês, que evoluiu para um humano com as suas orelhas caídas se tornando brincos. Infelizmente, para Helen Kane, o juiz descartou seu caso devido à falta de evidências. Sei não, acho que esse juiz era cego e surdo. Nossa, papo reto, né? Porque, tipo assim, a semelhança do desenho e da pessoa era muito nítida. Não tinha como você falar. E até as frases, as vozes, tudo, tipo, dá pra ver claramente que era. Realmente, acho que você hoje em dia teria passado, não. Encontre a diferença. Para Ó. garantir que os filmes se alinhem a diferentes Zootopia, valores esse aí culturais, é perigoso, os hein? cineastas às vezes ajustam certas cenas em versões internacionais dos filmes, mas a maioria das pessoas não sabem disso, porque elas tendem a assistir só a versão do seu país. Certo. Por exemplo, aquela cena em Toy Story 2, quando Buzz faz um discurso inspirador sobre o resgate de Woody, na versão americana original, tem uma bandeira dos Estados Unidos ao fundo. Temendo que o público internacional se sentisse excluído, os cineastas substituíram a bandeira por um globo giratório para o resto do mundo. Em Caraca, Zootopia, sentido. diferentes países têm diferentes animais apresentando as adoráveis notícias. Na maior parte do mundo, o âncora de notícias é Peter Musbridge, um alce dublado pelo âncora de notícias canadense Peter Mansbridge. Mas na versão japonesa, é um tanuki, uma espécie japonesa de canídeo da prevalente hora no isso. folclore do país. A China tem um panda, um símbolo nacional. Ah, A da Austrália hora. tem um koala, porque eles são australianos. E como um fato bônus, na maior parte da E no Europa, Brasil? Oriente Médio e Norte da África, o filme é chamado de Zootrópolis, mas a Alemanha vence com o melhor título, Zoomania. Quando lançado no Reino Unido, a Disney alegou que a mudança de nome foi feita para dar ao filme um título único. Porém, há quem diga que foi devido a problemas de direitos autorais. Existe um zoológico chamado Zootopia em Givskud, na Dinamarca, Caraca, que detém os faz direitos sentido. desse nome na Europa Faz desde sentido. 2010, que realmente é um ótimo nome. A Dinamarca tá de parabéns por ter registrado primeiro. Faz sentido. Só os cachorros. Pra toda criançada na pré-escola. Esse é o top 1, né, da criançadinha. Nossa, eu tô vermelho, né? Por causa da imagem aqui, me deixa vermelhão, cara. A série foca em um garoto É. chamado Ryder, que lidera Esse uma é top equipe de 1. filhotes antropomórficos falantes de busca e resgate, os quais são chamados de Patrulha Canina. Você pode achar que esse Bafo. desenho é uma diversão inofensiva, mas tá muito enganado. O programa só me deixa com perguntas. Eu tentei entrar em contato com o criador da série, Keith Chapman, para conseguir algumas respostas, e agora tem uma ordem de restrição contra mim. Então eu vou usar a fonte mais confiável que existe, o Twitter, ou o X, ou Pronto. seja lá qual nome o Elon Musk deu pra esse negócio agora. Vamos começar com uma pergunta simples. Quem é que financia a Patrulha Canina? Alguns usuários teorizam que Ryder é um bilionário infantil que, livre dos seus pais que faleceram ou abandonaram, usa sua Não, vasta acho que isso fortuna não. para criar geneticamente cães hiperinteligentes. Mas então, por que a Bahia da Aventura contrata a Patrulha Canina? Cães não parecem ser a escolha mais óbvia para serviços de emergência. A resposta que mais me convence é a de Rhys DeVille, que acredita que algum evento trágico erradicou todos os trabalhadores do serviço
serviços de emergência. A tragédia deixou a líder da Baía da Ventura, a prefeita Goodway, completamente louca. Sim, porque você teria que ser louco para contratar cães para desempenhar papéis humanos. Ah, e a alma do marido morto dela está presa no corpo da galinheta. Parece fazer sentido, mas por fim, como é que esses cães se tornaram tão inteligentes? Já tivemos a teoria da alteração genética, mas isso não explicaria como todos os cães no mundo da patrulha canina aprenderam a falar. Sabe o que eu acho? Eu acredito que houve uma guerra entre humanos e cães, com os cães saindo vitoriosos e derrubando a sociedade. Já acho diferente. O que aconteceu? Eles conversam entre eles. Ah, mas os humanos ali entendem. Não, eles acham que entendem. Tá pegando a visão? Eles acham. Sabor. Entender. Ryder não é o líder, ele é um intermediário e animal de estimação do Chase, sendo ele sim o verdadeiro líder. Se os cães agora estão no comando dos humanos, isso explica porque todos os cidadãos da Baía da Ventura são tão desinformados e infantis. Então, Patrulha Canina se passa em uma sociedade pós-apocalíptica? Pois é, espero ter ajudado. O que é que há, velhinho? Esse eu gosto, Sabe hein? quando o Pernalonga coloca a cabeça pra fora da Nossa. toca, mastiga a cenoura e faz a sua pergunta clássica? O que é, velhinho? What's up, Doc? No original em inglês, ele fala tipo, e aí doutor? Mas quem é o médico ou doutor aqui? Pra isso, a gente precisa voltar ao início, onde o slogan clássico do Pernalonga estreou no curta-metragem de 1940, Nossa, é Wild muito Hair, antigo, né? dirigido pelo criador do Looney Tunes, Caraca. Tex Avery. What's up, Doc? O animador afirmou que em seu estado natal, o Texas, durante a década de 1920, o termo doc era equivalente a cara. Segundo ele, era comum andar pela escola e ouvir gente falar tipo, e aí doutor? Quanto à origem dessa mastigação de cenoura, uma explicação pode ser que o Pernalonga foi inspirado pela atuação de Clark Gable no filme de 1934 Aconteceu Naquela Noite. Nesse filme, Gable interpreta um jornalista com uma queda por mastigar cenouras. I'm going to write a book about it called The Hitchhiker's Tale. There's no end to your accomplishments, isn't there? Caraca, E se eu não você sabia quer mais disso. curiosidade sobre cenouras, então vai gostar de saber que ao gravar as falas do Pernalonga, o dublador Mel Blanc teve que morder uma cenoura para obter aquele som crocante. Eles tentaram usar outras frutas e vegetais, como maçãs e aipo, mas nada soou o suficiente como a cenoura. Falar com a boca cheia de cenoura da hora, não não era sabia fácil, disso. então ele imediatamente cuspia em um balde e continuava a gravação. Isso deu origem a especulações de que Blanc era alérgico a cenouras, o que não é verdade. Ele simplesmente não gostava muito delas. Mas só mordia, não sabe comer, né? Pô, mas legal isso, não sabia disso daí. Problema do mascate. Ah, lá vem ele. Vamos fazer uma viagem para Agrabah, o cenário do desenho animado musical de fantasia Aladdin, lançado pelo Walt Disney Animation em 1992. No início do filme, somos apresentados a um mascate misterioso que começa a nos contar a história de Aladdin. Mas você já se perguntou por que o filme termina sem nunca mencioná-lo de novo? Uma teoria popular dos fãs argumenta que o mascate é na verdade o gênio disfarçado. Tá. Faz sentido, já que o Robin Williams dá voz aos dois personagens. E os dois têm apenas 4 dedos na mão e compartilham as mesmas personalidades malucas. Certo. Depois de anos de rumores, em uma entrevista de 2015 com os diretores John Musker e Ron Clements, eles finalmente confirmaram que a teoria era verdadeira, afirmando que no rascunho original a história terminaria com o mascate revelando a sua verdadeira forma. I told you, things are never quite what they seem. Are they? Legal, gostei disso. Mas Pô, como o Clements sabia também não explicou, disso aí. por meio de mudanças na história e algumas edições, perdemos a revelação no final. Essa não foi a única teoria dos fãs que os diretores examinaram. Há uma longa especulação de que Aladdin se passa em uma sociedade pós-apocalíptica distante. O que eu falei sobre essa teoria? Que ela era viável, porque afinal, quem sabe como vai ser a Terra do futuro? Mas parece que eu errei. Clements realmente descartou a ideia de que Aladdin se passe em um futuro distante. Na verdade, o cenário original do filme era Bagdá, no Iraque. No Sim. entanto, durante a produção, estava acontecendo a Primeira Guerra do Golfo, e os diretores foram instruídos a mudar o cenário. Clements Caraca, pegou o olha nome que Bagdá e interessante criou isso. semelhante a Agrabah, uma cidade magicamente oriental localizada em algum lugar não muito específico no Oriente Médio. Citando Jafar, a ideia tem mérito. The idea has merit. Yes! Pô, interessante, velho. Isso aí também não sabia não, rapaziada. Se vocês quiserem, mano, tá ligado que a parte 3 vai sair aqui no canal, né? Deixa o like, comenta se quiser a parte 3, que eu já atraco pra vocês. Tá entendendo? Vem comigo então, que é só sarradão.